Olá, voltamos com mais uma aula sobre cinemática. Dessa vez, terminamos nosso estudo sobre o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, e começamos nosso estudo sobre um movimento um pouco mais elaborado, o MRUV, ou Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. O que tem de novo nesse movimento em relação ao MRU? O que muda é que esse movimento traz mais uma variação. O MRU tinha velocidade constante, variando apenas a posição do objeto com o tempo. O MRUV vai ter uma velocidade variável, porém, essa variação de velocidade vai ser uniforme, como era a variação de posição no MRU. Como assim? Bem, vamos entender isso. Nós havíamos definido no MRU o conceito de velocidade média, como sendo a variação da posição de um corpo sobre o período de tempo que demorou para aquela variação ser estabelecida. Muito bem, a velocidade média tem a ver com a variação da posição. Agora, no MRUV, nós vamos apresentar um conceito muito parecido, a aceleração média. A aceleração média é um conceito análogo à velocidade média, só que é definido em termos da variação da velocidade do corpo, e não da posição. Então temos que a aceleração média é o ΔV do corpo sobre ΔT. Ou seja, no MRU, como não existia ΔV, ou seja, como a velocidade era sempre constante, a aceleração média era sempre zero, não existia aceleração. No MRUV vai existir uma aceleração constante, uma aceleração que, assim como a velocidade no MRU, não se altera. Agora, todos estamos familiarizados com o conceito de aceleração do nosso dia a dia. O exemplo mais comum é o pedal do carro chamado de acelerador. Toda vez que pisamos no acelerador do carro, sua velocidade aumenta. Porém, temos que saber que a aceleração usada no dia a dia e a aceleração usada na física diferem. Como? Diferem em vários termos. Por exemplo, o acelerador no carro faz a velocidade aumentar. Porém, pelo que vemos nessa fórmula, não é necessário um acréscimo de velocidade para existir aceleração. A aceleração pode muito bem significar uma perda na velocidade. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenho um carro se movendo a 50 km por hora. Então eu tenho um carro. E estamos observando ele em dois tempos. O tempo 1, em determinado instante, e o tempo 2. Digamos que no tempo 1, o carro estivesse indo a 50 km por hora. E no tempo 2, ele estivesse a 40 km por hora. E digamos que a diferença entre os instantes 1 e 2, ou seja, o ΔT, fosse de 1 hora. Como nós vimos, o ΔS era definido como a posição final menos a posição inicial. Analogamente, o ΔV é a velocidade final menos a inicial. De maneira que o ΔV desse carro foi sua velocidade final menos sua velocidade inicial menos 10. Logo, a aceleração média foi menos 10 sobre o ΔT, que foi de 1 hora, foi menos 10. Menos 10 o quê? Qual é a unidade? Bem, o ΔV que nós calculamos está em km por hora. E o nosso ΔT está em horas. Então a nossa conta é km por hora dividido por hora. Isso dá km por hora vezes hora. Uma unidade nova, que é km por hora quadrada. É uma unidade diferente, mas é uma unidade usada para aceleração. Na verdade, a unidade do SI usada para aceleração é de metros por segundo quadrado. Isso faz sentido, porque a unidade do SI utilizado para velocidade era metros por segundo, e a para tempo era segundo. Logo, em vez de termos km por hora quadrado, temos metros por segundo quadrado. Parece uma unidade confusa, mas é só uma convenção. O que importa é saber a magnitude da aceleração. Então,
No nosso exemplo, a aceleração era de menos 10 km². Nós havíamos visto no MRU que uma velocidade negativa significava que o objeto está vindo da direita para a esquerda. Agora, o que uma aceleração negativa significa? Bem, podemos observar que a aceleração foi negativa porque a velocidade final era menor que a velocidade inicial. Logo, uma aceleração negativa significa que o veículo perdeu velocidade. Então, quando freamos o carro, ou seja, quando diminuímos sua velocidade, na verdade nós estamos acelerando ele. Ele está sofrendo uma aceleração, só que uma aceleração negativa. Outro conceito importante que a aceleração física difere da aceleração do dia a dia é o seguinte. Digamos que eu tenho um carro, representado aqui por um ponto, que está indo a 10 metros por segundo. Então, esse é um instante 1. Primeiro instante que nós vamos analisar. Digamos que por algum motivo, no instante 2, o carro se veja obrigado a frear bruscamente, reduzindo sua velocidade para zero. Ou seja, o carro ficou parado. E digamos que no instante 3, o carro comece a dar marcha ré até alcançar a velocidade para trás de 10 metros por segundo. Vamos analisar essa situação. A diferença entre o instante 1 e o instante 2 é que no instante 1 o carro estava indo a 10 metros por segundo para frente e no instante 3 o carro estava indo a 10 metros por segundo para trás. Como nós vimos nas aulas anteriores, velocidade é uma grandeza vetorial. Ou seja, não importa só sua magnitude, mas também para onde ela está indo, para onde ela aponta. Se formos calcular, sabemos que pela convenção, a velocidade no instante 3 não é de 10 metros por segundo, mas de menos 10 metros por segundo. Na verdade, como já havíamos visto, é uma convenção. Podemos convencionar que a velocidade no instante 1 era menos 10 metros por segundo e que no instante 3 era 10 metros por segundo. Nesse caso, vamos adotar essa, de 10 para cima e menos 10 para baixo. Nesse caso, qual seria a aceleração média entre os instantes 3 e 1? Bem, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Como vimos, a velocidade final foi de menos 10, menos a velocidade inicial, que era de 10, sobre o ΔT. Vamos convencionar que entre o instante 1 e o instante 3 se passaram 10 segundos. Digamos que entre o instante 1 e o instante 2 houve um ΔT de 5 segundos, e entre o instante 2 e o instante 3 houve um ΔT de 5 segundos. Então, o ΔT entre o instante 3 e o instante 1 foi de 10 segundos. Então, o ΔV foi de menos 20, o ΔT foi de 10. E a aceleração média foi de menos 2 metros por segundo. Podemos ver que o carro sofreu aceleração duas vezes. Do instante 1 para o instante 2, o carro acelerou de 10 para 0 metros por segundo. E do instante 2 para o instante 3, o carro acelerou de 0 para menos 10 metros por segundo. Então, para mudar a direção do vetor velocidade, mas manter sua magnitude a mesma, de 10 metros por segundo, foi necessária uma aceleração. Vamos analisar o seguinte caso. Vamos manter o instante 1 e o instante 3 iguais. Mas digamos que, quando o carro chegou próximo do instante 1, ele se viu numa curva. No instante 2, ele realizou a curva, digamos um retorno, porém, sem nunca alterar sua velocidade. Ou seja, no instante 2 ele também estava a 10 metros por segundo. E no instante 3, ele saiu da curva, com a velocidade ainda a 10 metros por segundo. Então, podemos argumentar o seguinte. Nessa situação, o motorista não pisou no freio nem no acelerador. Ou seja, ele não acelerou nem desacelerou o carro em nenhum momento. Entretanto, o carro começa com 10 metros por segundo indo para cima e termina com 10 metros por segundo indo para baixo. Ou seja, se formos calcular a aceleração média nessa situação, vamos obter o mesmo resultado de antes. Muito estranho, não? Nós não pisamos nem no freio, nem no acelerador,
e aceleramos o carro a 2 metros por segundo quadrado, nós causamos a mesma aceleração que se tivéssemos pisado bruscamente no freio e depois na marcha ré, sem usar nenhum dos pedais? Como fizemos isso? Veja bem, havíamos visto que a velocidade era uma grandeza vetorial. Ou seja, é diferente o carro estar indo para um lado a 10 metros por segundo ou para o outro a 10 metros por segundo. Ao longo da curva, ao longo do retorno que o carro fez, a velocidade dele continuou 10 metros por segundo, mas ela, em todos os instantes da curva, estava apontando para um lugar diferente, certo? Por exemplo, quando o carro se encontrava aqui nesse trecho da curva, ele estava vindo para cá, sua velocidade estava aqui. Quando ele se encontrava aqui, sua velocidade estava apontando para cá. Quando ele veio para cá, sua velocidade apontava aqui, até que finalmente ela apontou para cá. Então, apesar dele estar sempre a 10 metros por segundo, sua velocidade estava constantemente mudando. Ou seja, ele estava constantemente sofrendo uma aceleração. Essa aceleração era uma aceleração vetorial, pois a aceleração, assim como a velocidade, também é uma grandeza vetorial. Saber quanto foi a aceleração não nos basta, temos que saber para que direção o carro acelerou. Na situação entre o instante 1 e o instante 3, temos que a velocidade inicial do carro era essa, 10 metros por segundo. E a velocidade final do carro era essa, direção contrária, 10 metros por segundo. Então, a aceleração do carro, a aceleração vetorial, foi essa, de 2 metros por segundo quadrado, nessa direção, pois mudou a velocidade do carro daqui para cá. Ao longo dessa curva, o carro sofreu uma aceleração em todos os instantes, que sempre estava mudando a direção da velocidade. Essa aceleração se chama aceleração centrípeta, e não vamos nos preocupar com ela agora. Ela será objeto dos nossos estudos muito em breve, quando entrarmos na parte de dinâmica do nosso curso. E vamos estudá-la a fundo, descobrir por que acontece, como acontece e como usá-la nos nossos cálculos. O que é importante saber agora é que, diferente do que se acha no dia a dia, fazer uma curva em velocidade constante é acelerar o carro. Tanto que, quando entramos numa curva muito rápido, não somos capazes de oferecer a aceleração necessária para que o carro faça a curva e ele derrapa, o que é muito comum. O que também será mais fácil de entender por que acontece quando entrarmos na parte de dinâmica. Visto essas diferenças entre a aceleração física e a aceleração do dia a dia, o termo aceleração que nós usamos no dia a dia, podemos continuar com os nossos estudos. Bem, como havíamos visto, a aceleração é definida de maneira similar à velocidade, sendo, porém, a variação de velocidade com o tempo e não a de espaço. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é uniforme, ou seja, a aceleração a qualquer instante vai ser igual à aceleração média, já que ela não muda. Então temos que, no movimento retilíneo uniforme, o corpo se move em velocidade constante em linha reta. No movimento retilíneo uniformemente variado, o corpo se move com velocidade variável em linha reta e aceleração constante. Ou seja, o MR e o V acontecem em linha reta, por isso não temos que se preocupar com curvas por enquanto. Ele acontece em linha reta, sempre acelerado. Um exemplo de MR e o V é um objeto em queda livre. Nós vamos estudar e fazer um exercício disso mais à frente. Mas como sabemos, quando jogamos, por exemplo, uma pedra de um prédio, ela sofre uma aceleração da gravidade. E como vamos ver, essa aceleração é constante. Então, uma pedra caindo de um prédio está sobre MRUV, porque está percorrendo um movimento em linha reta com uma aceleração constante. Do fato da aceleração ser constante, podemos deduzir a mesma coisa que deduzimos por MRU. Podemos dizer que a aceleração é igual à velocidade menos a velocidade inicial sobre o ΔT do corpo. E podemos deduzir a fórmula que a aceleração vezes o tempo que o corpo está realizando o movimento é igual à velocidade que o corpo se encontra menos sua velocidade inicial. Ou seja, V
igual a V0 mais A vezes ΔT. É muito interessante comparar essa fórmula com o que havíamos deduzido para o MRU, que era S igual a S0 mais V ΔT. Perceba que elas são iguais, pois velocidade média é exatamente a mesma coisa que a aceleração média, só que para a distância. Como esses termos são tão parecidos, as fórmulas que deduzimos têm que ser parecidas. Elas são análogas. Não precisa decorar elas duas. É só entender o princípio e, sabendo uma, sabe-se a outra. Essa é a do MRU e essa é a do MRU-V. Isso termina a nossa aula sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Por enquanto. Na próxima aula continuaremos nossas discussões, usaremos nosso conhecimento de gráficos físicos para deduzir todas as fórmulas do MRU-V, nos aprofundaremos no caso e talvez façamos alguns exercícios. Até lá!